pessoal, tudo bem? Quarta-feira, quartou, então é hora do seu jornal, a hora da notícia, aqui no nosso canal NG. Já peço você deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam se juntar a nós e fazer parte do nosso grande time, porque aqui você sabe, aqui estamos sempre em cima do lance e não perdemos nenhum detalhe. Pois bem, então o nosso jornal, a hora da notícia hoje, começa trazendo uma informação para você sobre aquele rapaz que na semana passada agrediu a sua namorada com 60 socos dentro de um elevador lá no Rio Grande do Norte. Lembra dele, do ex-jogador de basquete Igor Cabral, de 29 anos de idade? Pois então, ele estava dentro do elevador, se estressou, ficou estressadinho com a namorada e pegou e deu simplesmente 60 socos no rosto dela. E acabou como consequência que o porteiro viu a cena pelo monitor do elevador, chamou a polícia, os moradores não deixaram de sair, até a polícia chegar e a polícia pegou e levou ele preso. Então, ele está preso, está na cela com mais 6 detentos. Só que o que aconteceu no final de semana e no começo dessa semana? A sua defesa, os advogados, pediram para que ele ficasse numa cela isolado, sem nenhuma companhia ali, porque eles temem que ele possa ser agredido dentro da prisão, por causa que o caso ganhou muita repercussão aqui fora, no meio de comunicações e pela internet. Muita gente não gostou da situação, porque realmente é revoltante ver toda essa situação, um homem batendo na mulher, ainda mais 60 socos. Então, ele pediram para ser isolado. Ele disse que teve um surto claustrofóbico e por isso que agrediu a ex-namorada. Só que tem um detalhe importante aqui. Na cadeia ele ainda não sentiu esse surto, não teve esse mau surto. Por que será, né? Bom, advogado, eu diria para ele não se preocupar tanto assim, porque pela foto aí dá pra ver que ele é bem fortezinho, né? Então não vai ter problema. Então, se algum detento quiser fazer alguma coisa com ele, brigar ou agredir ele, não vai sofrer, porque ele é fortinho, né? Aliás, ele foi bem forte com a namorada, né? 60 socos no rosto dela, tanto que a menina agora vai ter que passar por um processo cirúrgico para reconstruir novamente o rosto, porque ela teve muitas fraturas no rosto, então, ou seja, ela vai ter um problema muito maior ainda, vai ter que gastar com médicos, gastar com cirurgia, gastar com remédios para poder voltar novamente a ter uma vida mais tranquila e melhor, e poder mostrar também a sua beleza. Já ele vai ficar preso merecidamente, porque agrediu mulher, não se agrediu mulher, né? Como se diz aquela canção, numa mulher não se bate nem com uma flor, ou como dizia Chapolin Colorado, numa mulher não se bate nem com uma pétala de rosa. Então o Igor vai ter que passar então, por esse processo agora de estar preso. A defesa quer que ele fique isolado, sem ninguém. Eu acho que deve ter companhia, não tem problema nenhum. O que você acha? Quero saber a sua opinião aí, meus amigos e minhas amigas. Pois bem, continuando ainda lá pelo norte, do nosso país, um homem foi preso na Bahia por ser suspeito de ter estuprado suas 2 enteadas. Tudo começou no ano de 2021, quando uma das meninas tinha apenas 12 anos de idade. A mãe foi até a delegacia e denunciou o marido, o companheiro, por suspeita de estupro, que ele teria estuprado a filha de 12 anos de idade na época e teria engravidado ela e teria fugido com ela. A menina apenas deixou um bilhete pedindo para que não procurasse ela, possivelmente pela ordem do padrasto. Pois bem, passou-se o tempo e agora em março de 2025 a polícia localizou este homem, que ele estava dificultando, ele não deixava a menina entrar em contato com os pais, nem com a família, nem com a mãe, nem nada, e então estava dificultando, toda hora mudava de lugar. Uma hora estava no interior da Bahia, outra hora estava na zona rural, outra hora estava em outro estado como Espírito Santo, sempre trabalhando no meio agrícola, no meio rural. E com isso então dificultava. Aí em março de 2025 a polícia conseguiu localizar ele, porque ele deixou que a menina entrasse em contato com a mãe por um telefone desconhecido. E ela disse que estava bem, tudo ok com ela, beleza. Mas ficou só nisso, aí a polícia então localizou. E como consequência, nesse meio tempo ainda acabou se descobrindo que ele abusava da sua outra enteada, que na época tinha apenas 10 anos, ou seja, ele abusava de uma menina de 10 anos e uma de 12, e uma delas ficou grávida e ele fugiu com ela, com a maiorzinha de 12 anos. Então aconteceu isso. E na segunda-feira então ele foi preso na cidade de Itaú, na cidade da Bahia, e vai ficar um bom tempo preso. Ele está à disposição agora da justiça para responder por esse processo de suspeita de ter abusado das 2 enteadas. Situação complicada essa daí, até muitas vezes nojenta para se falar, porque, olha, vou te contar, cara. O cara que abusa de menina, de criança, abusar de mulher já dá uma raiva na pessoa, imagina abusar de criança de 10 e 12 anos, né? É para ficar a pessoa revoltada mesmo, completamente indignada e cada vez mais desacreditar no ser humano, porque como é que pode ter coragem, né? Ok, o cara não é pai, cara, mas, pô, tá vivendo com a criança ali, tudo, acaba tendo carinho por ela, acaba tendo
carinho assim pela menina, assim como pai, e aí acabar fazendo isso. Cara, assim, sinceramente é revoltante, cara. Eu fico revoltado com isso. E como eu sempre digo, né, nesses casos, na prisão, os detentos, eles não aceitam que façam isso com mulheres e muito menos com criança. E acaba acontecendo o que ele faz aqui fora, acaba acontecendo com ele na cadeia. Com certeza esse indivíduo vai passar por esse processo lá na cadeia. Então ele vai, como se diz na gíria popular, vai virar uma mulherzinha com eles. E eu acho que vai ser bem feito, porque mereceu abusar de criança. Não dá pra engolir nessa situação. Ainda agora, falando sobre prisão, essas coisas, tudo, eu vou querer que vocês vão comigo até a zona sul de Porto Alegre, no bairro Restinga, onde na segunda-feira, na terça-feira, onde na segunda-feira teve um inspetor de polícia acabou sendo baleado e acabou no processo de cirurgia, mas está bem. Então eu quero que rode a reportagem agora. O diretor, roda a reportagem então sobre esse inspetor da Polícia Civil de Porto Alegre que foi alvejado durante uma ação da polícia. O inspetor da Polícia Civil, Leandro Lima, que prestou apoio aos colegas numa operação no bairro Restinga na terça-feira, foi ferido quando cumpria um mandado de prisão preventiva. Os policiais foram alvejados antes de entrar na casa. O inspetor foi baleado na perna direita, passou por cirurgia e não corre risco de morte. O criminoso e a companheira foram presos e ele vai responder por tentativa de homicídio, além de somar antecedentes por tráfico de drogas e roubo de cargas. Pois é, né? Ainda bem que está fora de risco, não corre mais risco de morte, então isso que é importante. Um homem que estava trabalhando, cumprindo com o seu dever, prendendo esses vagabundos, acaba acontecendo isso, né? Mas eu costumo dizer que os policiais são heróis de farda, porque eles se arriscam, porque uma pessoa que sai todo dia de casa, de manhã, de tarde ou de madrugada, ele não sabe se vai voltar vivo. A gente sai também assim, às vezes para trabalhar, não sabe se volta, mas a grande maioria das pessoas acaba voltando. Muitos acabam não voltando porque eles vivem e convivem diariamente com um perigo. Nessas ocorrências, nessas ações que vão e acabam recebendo tiros ou dando tiros, acaba tendo esse conflito de tiroteio, muitas vezes acabam perdendo a vida por um cara que é simplesmente um vagabundo, um marginal que quer ganhar a vida fácil, não quer ganhar a vida trabalhando e suando como muitas pessoas fazem. Então, é isso aí, né? Desejamos então uma boa recuperação para ele e que tenha sido apenas um susto e que ele volte novamente a exercer a sua profissão tão linda que é de ser policial militar. Tá escutando essa música agora que tá tocando de fundo, ó? Vamos escutar um pouquinho. Pois é, sempre quando essa música rodar, tocar, assim, soar na sua tela aí do seu smartphone, tablet ou da Smart TV, é porque nós vamos girar o mundo. Então, girando o mundo, vamos girar o mundo, meu diretor. Roda a vinheta e vamos girar o mundo e saber notícias do mundo inteiro. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca, se alguém diz. O Papa Leão XIV celebrou no último domingo, dia 3 de agosto de 2025, uma missa ao ar livre para mais de 1 milhão de peregrinos em Roma, no encerramento do Jubileu dos Jovens. Na ocasião, o pontífice pregou pela paz no mundo e enviou uma mensagem especial aos jovens que vivem na zona de conflito, principalmente Ucrânia e Gaza. O Santo Padre aproveitou o momento e divulgou a data da próxima JMJ na Coreia do Sul. Será de 3 a 8 de agosto de 2027, onde os jovens do mundo inteiro passarão uma semana com o Papa Leão. Já na Rússia, após 2 submarinos nucleares se deslocarem próximo ao país, o presidente Putin agiu rápido e anunciou que vai posicionar mísseis onde achar necessário para se proteger. Os russos tinham uma moratória que permitia aumento da escalada, mas com as decisões americanas decidiram cancelar. E o recado dos russos foi dado, de que eles têm direito de tomar medidas apropriadas se necessário. Saindo da Rússia, vamos até Portugal, onde uma onda de calor fez o governo emitir um alerta de alto risco de incêndios florestais que atinge a região. A medida é válida do domingo 3 de agosto até a quinta-feira, dia 7 de agosto. Os termômetros da capital Lisboa já registraram mais de 35 graus. O mesmo calor vem acontecendo no Japão, onde já teve recordes nas temperaturas no mês de julho, onde os termômetros passavam dos 40 graus. Esta foi a maior medição desde 1898, quando começou a se registrar as temperaturas. E o alerta é de mais calor ainda para os próximos dias, ou seja, é um verão e tanto para os japas. Pois é, então giramos o mundo, ficamos sabendo o que está acontecendo em alguns países deste mundão de Deus. Agora vamos até Santa Catarina. Bom, pessoal, é o seguinte. Dizem que o proibido, ele é mais gostoso, né? Tem um sabor mais gostoso.
é divertido, atiça os desejos da pessoa, ainda mais quando se trata de uma conquista amorosa. Pois é, isso realmente acho que até é verdade, às vezes se torna uma conquista mais gostosa quando é um pouquinho mais proibido, né? Mas não é muito, algumas vezes não é muito certo. E quando um lado diz que, olha, não quero, não vai acontecer. O outro lado que acontece, geralmente respeita, né? É para se respeitar. Mas no caso que Santa Catarina, isso não ocorreu. Uma mulher, ela é suspeita de estar difamando a imagem de um padre. Isso mesmo, de um padre católico da Igreja Católica. Tudo começou quando ela foi até o santuário de Nova Veneza para buscar uma orientação espiritual com o sacerdote. Ela não estava passando por um bom momento, estava mal, procurou a ajuda dele. Ele, como todo padre, esteve à disposição dela, acolheu ela, deu atenção a ela, escutou todo o seu drama, todo o seu sofrimento e deu um direcionamento a ela, né? Falou, olha, faz isso, faz aquilo, coisa que o padre costuma fazer. Você que já se confessou ou que procurou uma ajuda espiritual sabe como é que funciona essa situação, quando procura um padre ou um pastor, eles dão essas orientações. Pois bem, só que a mulher acabou se apaixonando pelo presbítero e queria ele de qualquer jeito, e ele dizia, não quero, não te quero, eu sou padre, não, ok. Tanto que ela morava em Imbituba, Santa Catarina, e viajava mais de 100 quilômetros até Nova Veneza ou Criciúma, que era a cidade onde o padre, o sacerdote, acabava atendendo. Como ela não conseguiu nada com o padre, o que ela fez? Ela começou a mandar mensagens difamando ele, fazendo chantagem a ele, dizendo que ia fazer alguma coisa contra ele e que ia difamar a imagem dele diante dos devotos e dos outros fiéis da igreja dele, da sua paróquia. Pois bem, a Polícia Civil então entrou na jogada e foi atrás dessa mulher, prendeu ela agora está sendo suspeita de querer difamar a imagem do padre. E por consequência, a Polícia Civil descobriu também que ela já havia praticado esses crimes com outros padres e empresários de Santa Catarina, ou seja, então não é uma coisa reincidente, já vem acontecendo seguidamente com essa mulher que parece que ela gosta de dar golpes em padres e em empresários, né? Temos que ficar atento, muito atento a isso, que os golpes estão aí, então tem que se cuidar e se cuidar muito. Tem aquela coisa, um olho aqui e outro ali. E claro, não cair em conversas fáceis no telefone. Sempre desconfiar um pouquinho, né? Bom, continuando em Santa Catarina, Santa Catarina também tem coisas boas, coisas legais, né? Por exemplo, vamos falar com você assim, ó, você que é pai e que é mãe, não tem coisa melhor do que você colocar o seu filho num determinado curso, seja num esporte ou no curso de inglês, alguma coisa, e dar resultados positivos para você, que vai encher você de orgulho do seu filho. Pois bem, vamos dizer que na cidade de São José, Santa Catarina, isso aconteceu. Lara, uma menina de 9 anos de idade, fez o curso do programa de bombeiros militares infantil, lá na cidade de São José, Santa Catarina, e ela aprendeu algumas técnicas assim, de salvamento, alguma coisa que acontece durante o curso. E 3 dias depois de ter se formado nesse curso, ela utilizou essas técnicas com a sua priminha que estava se alimentando, estava comendo palitinhos fritos e acabou se engasgando, e imediatamente a menina, com toda a coragem do mundo, usou a técnica e acabou salvando a menina. Podemos dizer que ela salvou a vida dessa menina. Quem contou a história foi a sua avó, a dona Dara. Perdão, foi a sua avó. E ela ligou para os bombeiros militares, agradecendo por eles terem ensinado a sua neta no curso a como utilizar aquelas técnicas de salvamento. E ela relatou toda a história, que ela salvou a outra prima dela de 3 anos de idade, quando estava se engasgando com os palitinhos fritos. Então a avó, muito emocionada, também relembrou que essa não foi a primeira vez que ela esteve num momento desses. Quando ela tinha apenas 5 anos de idade, ou seja, há 4 anos atrás, a sua vizinha, que ela tem como vó do coração dela, também estava caída no chão com AVC. A menina viu a cena, viu a senhora lá jogada no chão, e imediatamente ligou pedindo socorro, e eles vieram, e então a Lara acabou salvando a vida daquela senhora. Se não fosse a atitude dela, com certeza o caso teria sido bem pior. Então, ou seja, temos aí que uma futura bombeira, uma futura enfermeira que já está salvando vidas. É tão bom quando isso acontece, né? Assim, acaba enchendo os pais de orgulho. Imagina o orgulho que está sentindo os pais e a família dessa menina, a Lara, de 9 anos, de São José, Santa Catarina, que salvou a sua priminha com as técnicas aprendidas no programa dos bombeiros militares de Santa Catarina. Agora eu quero pedir para nós darmos um giro policial. Vamos saber o que a Polícia Civil, a Brigada Militar e a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, vem fazendo no Brasil e no Rio Grande do Sul
contra esses vagabundos, esses marginais. Vamos lá, roda a vinheta aí, meu diretor. O bairro Panorama podemos dizer que foi o local de uma cena não muito bonita de se ver ou ler em uma cidade tão bela como Cristal. Ocorreu na localidade a prisão de um casal por tráfico de drogas. A detenção veio após denúncia anônima de que no local teria vendas de drogas. Chegando no destino da delação, os agentes localizaram um homem de 32 anos e uma mulher de 25, com 69,9 gramas de cocaína e 9,8 gramas de maconha, balança de precisão, celular e dinheiro em espécie. O casal foi encaminhado para a delegacia de polícia. E assim como em Cristal, uma denúncia feita à Brigada Militar levou à prisão de 2 jovens em Cidreira. O local deletado foi o bairro Antena, e ao chegar lá, os policiais avistaram 2 indivíduos desenterrando algo de dunas. Foi dada a voz de abordagem. Não foi atendida, porque eles tentaram fugir. Um foi capturado, e com ele porções de cocaínas e dinheiro. E na duna havia 603 porções de cocaína e 183 de maconha. Já em Pelotas, mais uma vez a Brigada Militar agiu no bairro Fragata, onde um homem de 24 anos de idade foi preso por tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam mais de 400 gramas de maconha, 50 munições de calibre 22 e R$342 em dinheiro, e para fechar, um aparelho celular. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e ele foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos legais. Este foi o Giro Policial. Pois é, né, pessoal? Então, como você pode ver aí, ó, trabalhando muito. E não só nesses locais. Itápolis, a Polícia Militar também trabalhou pesado no tráfico de drogas. E, infelizmente, é uma notícia que a gente não gosta de dar, mas um jovem de apenas 17 anos, um adolescente ainda foi preso. Roda a reportagem, meu diretor. Infelizmente, acabar com a drogatização é uma utopia. Mas o que se pode fazer é procurar diminuir o contato de jovens com este mundo sem volta. Mas como? Com projetos sociais, mostrando a eles o esporte e colaborando com as autoridades, fazendo denúncias anônimas. Assim como ocorreu no bairro Borges, na cidade de Tapes, onde a Brigada Militar realizou na madrugada da terça-feira uma apreensão a um jovem de 17 anos por tráfico de drogas. Com ele havia 677,5 gramas de cocaína, 215,4 gramas de maconha, R$65 e 3 aparelhos celulares e ainda mais 50 cartuchos calibre 12 ainda intactos. Diante dos fatos, o adolescente foi levado para a delegacia de polícia para serem tratadas as devidas providências. Pois é, né, cara? A gente espera, sinceramente, eu espero que ele tenha aprendido com essa lição. Ser preso, o susto que ele tenha tomado, o susto e ter visto, poxa, isso aqui não é bom pra mim, cara. Não é esse caminho que eu quero pra mim. Eu quero outro caminho e mude de vida, porque quem entra nesse mundo das drogas, da criminalidade, só tem 2 caminhos. Um é a prisão, passar boa parte da vida preso lá, guardado dentro da prisão, ou talvez o resto da vida, de repente, e o cemitério, morrer jovem. Esse é o caminho de quem entra nesse mundo. A pessoa que entra no mundo das drogas vai sofrer muito, os pais vão sofrer, a família vai sofrer principalmente, mas ele vai sofrer mais. Vai ter momentos que ele vai ficar jogado pelas ruas, pelas esquinas, porque não vai ter o dinheiro para consumir o seu vício. E aí vai acabar por ali. E, consequentemente, depois o cemitério é o próximo caminho, porque não tem muito escapatória. Ou, por quê? Ou por dependência química, por não ter aquilo ali, vai acabar entrando em abstinência, ou porque vai estar devendo muito e os caras vão acabar tirando a vida dele. Então, esse é o caminho para quem entra nesse mundo, infelizmente. Agora vamos até Santo Ângelo, uma reportagem sobre uma mulher que também teve, podemos dizer, um mau surto, um momento desesperado. Bom, vamos rodar que você vai ver e eu já volto falando com vocês sobre o caso. O relógio marcava 4 horas da tarde, quando o telefone da Brigada Militar tocou. Do outro lado da linha, moradores de Santo Ângelo, pedindo ajuda porque havia uma mulher que ameaçava se jogar de uma sacada e com ela um bebê no colo, o qual ela dizia que levaria junto ao chão. Ao chegar no local, os agentes notaram o descontrole emocional da mulher, que segurava a criança e fazia ameaças. O pai do bebê e o tio foram até o local, e não demorou muito para as ameaças se concretizarem. Sim, ela arremessou a criança ao chão. Por sorte, o pai conseguiu evitar parcialmente a queda, porém o pequeno ainda sofreu escoriações nas costas. Na sequência, ela se jogou, foi socorrida e levada ao hospital sofrendo fraturas na fíbula e no tornozelo.
A polícia vai investigar o caso e, de acordo com informações do delegado, a moça não aceitou o término do relacionamento com o pai da criança. O pequeno está sob cuidados médicos e receberá ajuda psicológica e assistencial. Que situação, gente. É complicado, né? Situação assim, quando envolve relacionamento é complicado, né? Acabou. Ok, é triste. Se tu gosta da pessoa, tu fica triste, fica chateado. Quem nunca passou por isso, né? A pessoa fica chateada, fica meio, às vezes, meio sem chão, mas tem que ter cabeça forte. Poxa, tá ok, não me quis, ok. Vou viver a minha vida. Foca no trabalho, foca nos estudos, foca em alguma coisa. Ela tinha um filho, podia focar as atenções no filho dela. Ali, cuidar dele, com o crescimento dele, acompanhar. Aí quem sabe depois, com o tempo, chegasse alguém especial para ela e mostrasse para ela, ó, tem esse caminho aqui, ó, eu sou o cara que estava esperando tudo. Era só ter tempo e paciência, mas ela não aceitou o fim do relacionamento e acabou expondo a criança aí, quem sabe até perder a vida do seu filho. Nem é bom pensar muito nisso, né, gente? Então, mas acontece isso muito, e realmente isso acontece muito, mas é bom que não aconteça, né? A pessoa tenha consciência. Acabou, ok, beleza. Cada um vai pro seu lado, vamos viver a vida. Nós temos nosso filho, que é a nossa história aqui. Essa é a história que nós tivemos no relacionamento. Que eu acho que todo relacionamento tem seu começo, seu meio, e infelizmente também alguns têm o seu fim. Como toda a história, né? Tem os capítulos destinados a eles. Eles tiveram capítulos de histórias bonitas. Tiveram um fruto, um filho. Era só ter aceitado, cada um viver a sua vida e ela escrever novos capítulos. Mas, infelizmente, os capítulos que ela vai escrever agora possivelmente sejam na prisão pelo que ela acabou fazendo. Para finalizarmos agora, vamos para uma previsão do tempo para a quinta-feira e a sexta-feira no Rio Grande do Sul, gente. Pois é. Muito bem, na quinta-feira, sol com nuvens e chuvas ao longo do final da manhã e ao longo da tarde, mínimas de 11 graus e a máxima de 18. Na sexta-feira, sol com nuvens e chuva durante a noite, se estendendo durante o sábado. E a temperatura vai cair um pouquinho, 11 graus e a máxima de 14 graus. Essa é a previsão do tempo. Você gostou do vídeo? Deixa o like, comente e compartilhe e espalhe mais pessoas para que eles possam juntar a nós aqui no nosso canal, porque você sabe, estamos sempre em cima do lance. Eu sou o Nelson Goulart, sou jornalista e esse foi o seu jornal Hora da Notícia. Aquele abraço e fique na paz. Até qualquer momento.